Olá você, muito bom dia. Está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Flamengo se prepara para receber Carrascal no Rio de Janeiro nessa quarta-feira. Flamengo bate recorde importante no Campeonato Brasileiro. Após Carrascal, Flamengo pode anunciar mais 2 reforços em breve. José Botto acelera negociações. Anderson Talisca surge novamente no radar do José Botto. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. Uma defesa intransponível. Esse é o panorama do líder do Campeonato Brasileiro. Dono da melhor defesa do torneio, o Flamengo quebrou um recorde na sua história dos pontos corridos na vitória do último domingo sobre o Atlético Mineiro por 1-0. Foi o 8º jogo consecutivo em que o time do Felipe Luiz não foi vazado como mandante do Brasileiro, um feito jamais alcançado por outra equipe nos pontos corridos. Antes disso, o melhor desempenho registrado era de 7 partidas seguidas sem sofrer gols na condição de mandante no Brasileiro de 2003. Apenas 4 times tinham alcançado esse número: Juventude em 2006, Atlético Paranaense em 2009, Ceará 2010 e Botafogo 2003. Na atual edição do Campeonato Brasileiro, o Flamengo disputou 9 partidas como mandante, venceu 7 e empatou 2. Ainda invicto sob os seus domínios, o Flamengo só foi vazado na estreia do Campeonato Brasileiro, quando empatou por 1-1 com o Internacional de Porto Alegre. O volante Bruno Henrique do Internacional foi o único a conseguir vazar a meta do goleiro Rossi no Maracanã nesse Brasileirão de 2025. Ele marcou aos 33 minutos do primeiro tempo. Desde então, o time entrou em campo em 8 partidas e marcou 20 gols e não sofreu nenhum. São 842 minutos sem gols sofridos na condição de mandante do Campeonato Brasileiro. Vale destacar também que os defensores marcaram 26,6% dos gols do Flamengo nessa competição e garantiram 7 pontos, sendo decisivos em 3 jogos. O Flamengo tem o melhor ataque do campeonato, com 30 gols marcados em 16 jogos. Desses, 8 foram feitos por jogadores de trás: Léo Pereira 2, Léo Ortiz, Danilo, Wesley, Ayrton Lucas, Pulgar e Everton Araújo balançaram as redes também. Dos jogadores da defesa, o Léo Ortiz é o artilheiro do Flamengo em 2025 com 4 gols. Ele também marcou 2 vezes no Campeonato Carioca, sendo decisivo para a vitória por 1-0 em cima do Botafogo na primeira fase do estadual. Assim como o Léo Pereira, o Danilo tem 3 gols, sendo um deles feito na Copa do Mundo de Clubes, na vitória por 3-1 sobre o Chelsea. Logo após a sua viagem para o Uruguai, o Nico de la Cruz se reapresentou no Flamengo na segunda-feira, mas não tem condições físicas de jogo. Apesar do retorno nas partidas mais recentes, o departamento médico do Flamengo trata com cautela a situação do jogador. Ainda segundo informado pelo GE.com, o De La Cruz pode ficar afastado por pelo menos mais 3 semanas, porque a ideia é contar com ele para a partida contra o Internacional pelas 8º de final da Copa Libertadores da América. A liberação vai depender da evolução dos resultados no dia a dia. Na atual temporada, o Nicolás de la Cruz, de 28 anos, soma 20 partidas pelo Flamengo, com 1 gol marcado no jogo contra o Central Córdoba no início de abril. Segundo informações recentes, o River Plate estaria interessado em contratar o De la Cruz, repatriar o atleta que se destacou com a camisa do clube argentino. No atual cenário, não há nenhuma negociação acontecendo. Mesmo sem uma proposta oficial, o Flamengo pode perder o jogador caso o River Plate chegue com uma oferta que agrade o staff e também o clube. Grande parte dos torcedores rubro-negros estão a favor da venda do jogador por causa das suas constantes lesões. Maravilha! Se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda abraço agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer, me dá essa moral. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali
E pronto, compartilhe também esse programa com parentes e amigos flamenguistas. E agora tem um botão novo aí, o Hype, né? Quando você dá o seu like, aparece para você hypar o vídeo. Aperta ele de graça e você ainda vai me ajudar demais a crescer o canal. Valeu, muito obrigado! A possível chegada do Anderson Talisca, de 31 anos, para o Mengão voltou ao centro das atenções com um movimento liderado pelo José Boto, que pretende se reunir com o jogador atualmente no Fenerbahçe da Turquia, a fim de convencê-lo a aceitar uma significativa diminuição salarial para jogar aqui no mais querido. Segundo informações do jornalista turco Ömer Çelik, esse é o principal obstáculo para o avanço da negociação. O Flamengo quer contratar Anderson Talisca. O alto salário do jogador é um obstáculo para sua transferência, mas vai conversar com o Talisca e vai negociar uma redução, falou lá o jornalista. A investida rubro-negra não representa ainda uma negociação formal, mas sim a tentativa de alinhar as condições financeiras para uma futura oferta. A expectativa da diretoria do clube é abrir diálogo direto com o jogador nos próximos dias. Conforme a avaliação interna, o custo estimado da contratação gira em torno de 10 milhões de euros, o que equivale a aproximadamente 65 milhões de reais na cotação atual. Revelado pelas categorias de base do Bahia, o Anderson Talisca acumula passagens pelo Benfica, Besiktas, Gangnam, Evergrande e Al-Nassr, da Arábia Saudita. No início desse ano, transferiu-se para o Fenerbahçe, onde já disputou 23 partidas, marcou 12 gols e deu 2 assistências. O Talisca tem 31 anos, completados em fevereiro, tem 1,90 de altura, é um meia canhoto ofensivo que pode jogar de centroavante ou até mesmo de ponta direita, né? Está no Fenerbahçe da Turquia desde janeiro de 2025 e tem contrato por lá até 30 de junho de 2026. Seu passe está avaliado pelo site Transfer Market em 10 milhões de euros. A novela chegou ao fim porque o Flamengo, afinal, se prepara para receber o Jorge Carrascal e já começou a organizar na tarde dessa segunda-feira a logística para a chegada do meia colombiano ao Brasil. O jogador contratado para disputar posição com Arrascaeta chega no Rio de Janeiro amanhã. O Flamengo aguardava a liberação do Dinamo Moscou para organizar a chegada do jogador. Hoje à noite, o Carrascal vai embarcar para o Brasil em voo de Moscou via Dubai. O meia deixa a Rússia, faz escala em Dubai e desembarca no Rio de Janeiro na tarde dessa quarta-feira, aqui no Aeroporto Internacional Tom Jobim. O Carrascal e o Flamengo entraram em acordo há algum tempo, mas a negociação com o clube russo passou por alguns entraves. Forma de pagamento, comissão a empresários, e reposição. Há 11 dias, o Mengão se acertou com o Dinamo Moscou e ficou aguardando o fim da negociação entre os russos e o Atlético Mineiro pelo meia Rubens. A pedido do Dinamo, o Flamengo vai participar do pagamento dos russos ao Atlético Mineiro pela compra do Rubens. Boa parte do valor referente à compra do Carrascal vai ser depositada na conta do clube mineiro. O Flamengo finalizou a negociação em 12 milhões de euros, 77,5 milhões de reais na cotação atual, valor semelhante à transação entre o Galo e o time russo. O colombiano foi o primeiro alvo do Flamengo nessa janela, mas os entraves fizeram o clube carioca finalizar outras negociações primeiro. O Flamengo já anunciou o meia Saul e o lateral direito Emerson Royal. Além deles, o atacante Samuel Lino chega ao Rio de Janeiro nessa terça-feira para assinar o seu contrato. Carrascal começou a sua carreira no Milionários da Colômbia e teve sua primeira experiência na Europa pelo Sevilha B da Espanha e pelo Karpat da Ucrânia. Começou a se destacar quando voltou à América do Sul e defendeu o River Plate por 3 temporadas. Ele foi comprado pelo CSKA Moscou em 2022 e, desde o ano seguinte, estava no Dinamo Moscou. Na última temporada, o colombiano marcou 8 gols e deu 3 assistências em 35 jogos, sendo 27 deles como titular. Seja muito bem-vindo, Jorge Carrascal. Boa sorte para você, meu filho. Mengão te espera de braços abertos.
A atual janela de transferências do Flamengo continua muito movimentada porque até o momento já foram confirmadas as chegadas do Saul, do Emerson Royal e do Samuel Lino. De acordo com informações do portal Bola VIP Brasil, o Flamengo fica de olho também no ataque e na defesa, porque tem poucos reservas para esse setor. Diferente do que foi mostrado no início da janela de transferências, o rubro-negro não tem pressa para fechar um novo acordo. Trata com cautela essas posições e, recentemente, o nome de Lucas Beltrán foi ligado ao do Flamengo. Por outro lado, saídas também podem acontecer, principalmente com jogadores que não fazem mais parte aí dos planos do Felipe Luiz. O Matheus Gonçalves quase saiu para o Cruzeiro, mas a diretoria do clube decidiu de última hora cancelar o acordo com o Cruzeiro e segurar o garoto. Internamente, dois jogadores vivem situações indefinidas, o Michael e o Everton Cebolinha. Rumores envolvendo saídas de ambos ficaram fortes depois do Mundial de Clubes da FIFA, mas no atual cenário não há negociações acontecendo. A notícia boa que surgiu no mercado da bola ontem é que a Fiorentina da Itália topa sim vender o atacante Lucas Beltrán, que surgiu no River Plate. E o negócio pode ser fechado depois de uma nova reunião. Segundo informações do Coluna do Fla, o Mengão já teria topado pagar 15 milhões de euros, 97 milhões na cotação atual, exigidos pela Fiorentina para fechar esse negócio. Agora o José Botto tem uma reunião para convencer o jogador a vir jogar aqui no Brasil, no Flamengo. Vale destacar que o Lucas Beltrán é argentino, tem 24 anos, completados em março, tem 1,76 de altura, já fez 5 jogos pela seleção da Argentina. É um meia ofensivo destro que também pode jogar de centroavante ou até mesmo de segundo atacante. Está na Fiorentina desde agosto de 2023 e tem contrato por lá até junho de 2028. E o seu passe está avaliado pelo site Transfer Market em 18 milhões de euros. Antes de terminar esse nosso programa, eu quero mandar os parabéns para o filho do meu amigo Jorge Correia, o Thiago Correia, lá de Nova Friburgo, aqui no Rio de Janeiro, que hoje está fazendo aniversário. Parabéns, Thiago! Muita saúde, muita paz, muitos anos de vida, tudo de bom para você, meu garoto. Comemore bastante o seu dia, me dá um pedaço desse bolo aí. Parabéns, Thiago! Tamo juntos, meu querido! Bom, por enquanto foi isso, eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Não esqueça de deixar aquele like maneiro. Um forte abraço e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!